Existe um tipo de relação que não grita, não bate a porta, não deixa marcas visíveis, mas ainda assim corrói tudo por dentro. Você acorda todos os dias com um peso que não sabe nomear, justificando atitudes que no fundo machucam. Esse tipo de vínculo, silencioso e destrutivo, se camufla de amor, de necessidade, de lealdade, mas esconde uma prisão emocional. São sinais sutis, quase imperceptíveis, que quando somados formam um ciclo de autonegação. A pior parte? Você começa a acreditar que o problema é você. Hoje vamos abrir os olhos para 4 sinais que revelam que você está em uma relação que aos poucos está destruindo sua essência. Essa jornada pode doer, mas a verdade liberta. Se ao final do vídeo algo ressoar dentro de você, deixe nos comentários. Eu escolho me libertar. Isso pode ser o primeiro passo rumo à sua cura. Para compreender profundamente os efeitos de uma relação destrutiva, precisamos olhar além das dinâmicas superficiais e mergulhar nos arquétipos inconscientes que Carl Jung tão brilhantemente descreveu. Segundo a psicologia analítica, relacionamentos não são apenas encontros entre pessoas, mas entre inconscientes, e é nesse terreno invisível que se desenrolam as batalhas mais decisivas. A projeção é um dos primeiros mecanismos que se manifestam em relações tóxicas. Idealizamos o outro como detentor das qualidades que desejamos, ou tememos, e assim deixamos de enxergá-lo como ele realmente é. Muitas vezes, projetamos nossa própria sombra na figura do parceiro. Tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos, como raiva, insegurança ou dependência, passa a ser visto no outro, gerando uma tensão crescente e um ciclo de dor. A sombra, conceito central na teoria junguiana, representa os aspectos renegados da psique. Quando uma relação é destrutiva, ela frequentemente ativa essa sombra, forçando-nos a confrontar partes de nós que evitamos encarar. Isso pode ser um convite para o processo de individuação, o caminho rumo à totalidade, onde integramos luz e escuridão, consciente e inconsciente. Outro ponto importante é o desequilíbrio entre os princípios do ânimos e da ânima, os aspectos masculinos e femininos internos que habitam cada um de nós. Uma relação nociva tende a distorcer esses princípios, levando à submissão ou à dominação psíquica. Quando isso acontece, deixamos de agir com autenticidade e passamos a nos moldar às expectativas do outro. Portanto, reconhecer os sinais de um relacionamento destrutivo é mais do que uma atitude prática. É um chamado à individuação, à reconexão com quem realmente somos. É o início de um profundo processo de cura interior. Você se sente constantemente culpado, mesmo sem motivo aparente. 7 palavras. A culpa é uma das emoções mais manipuláveis dentro de relações destrutivas. Ela não surge como um raio em dia claro, mas infiltra-se aos poucos, como uma névoa silenciosa. Você começa a se questionar se falou demais, se demonstrou pouco afeto, se exigiu muito, se reagiu de maneira inadequada e, quase sem perceber, está pedindo desculpas por simplesmente existir. No universo simbólico de Jung, a culpa nesse contexto pode ser um reflexo direto da projeção e da sombra. Quando o parceiro, consciente ou inconscientemente, projeta suas inseguranças e falhas sobre você, começa a construir uma narrativa onde você é o problema, mesmo quando a origem do conflito está na própria dor não resolvida do outro. E se você carrega uma predisposição para agradar, para ser aceito a qualquer custo, essa narrativa encontra terreno fértil. Essa culpa internalizada mina sua autoestima de forma sutil. Você deixa de confiar em sua própria percepção da realidade. Começa a duvidar da validade de seus sentimentos e pensamentos, tornando-se cada vez mais vulnerável à manipulação emocional. O parceiro, mesmo sem intenções visíveis de dominação, pode assumir a posição de autoridade moral da relação, fazendo com que cada passo seu exija aprovação. Você se cala, se encolhe e se culpa por não ser o ideal que o outro espera. A psicologia analítica nos ensina que essa culpa desproporcional é um sinal de que algo interno precisa ser visto. O inconsciente está tentando comunicar que você está traindo a si mesmo ao negar aspectos essenciais de sua psique. A sombra, nesse caso, manifesta-se como a sua voz sufocada,
os seus limites ignorados, sua raiva engolida. A culpa é o sintoma. A raiz está no abandono de sua própria verdade. Dentro do processo de individuação, que é o caminho para tornar-se quem se é em essência, reconhecer essa culpa como uma distorção imposta é um passo vital. Trata-se de recuperar o direito de sentir, de questionar, de existir, sem precisar pedir desculpas por isso. Esse é o movimento que reconecta você à sua integridade psíquica. É importante também entender que esse padrão, muitas vezes, não começa na relação atual. Jung afirmava que muitos dos nossos comportamentos no presente são influenciados por complexos formados na infância. Se você aprendeu em algum momento da vida que precisava agradar para ser amado ou que seu valor dependia do bem-estar do outro, a relação atual pode estar apenas espelhando um drama interno mais antigo. E isso explica por que, mesmo percebendo racionalmente que algo está errado, você continua ali, paralisado pela culpa. Uma relação saudável oferece espaço para o erro, para a vulnerabilidade, para o crescimento conjunto. Ninguém deveria viver se desculpando por ser humano. Em contrapartida, uma relação destrutiva prende você num ciclo de autossabotagem emocional, onde a culpa é usada como coleira. A saída começa com um simples movimento interno: duvidar dessa culpa, questionar sua origem, sua função, seu propósito. A culpa real leva à responsabilidade e ao amadurecimento. Mas a culpa implantada, manipulada, serve apenas para manter você em um estado de submissão emocional. Ao reconhecer isso, você dá o primeiro passo para romper o ciclo. E aqui entra novamente a sabedoria de Jung. Não se trata de culpar o outro, mas de assumir a responsabilidade por seu próprio processo. A verdadeira libertação acontece quando você se volta para dentro e escuta a voz que ficou abafada por tanto tempo. Ela sabe o que você precisa. E, acima de tudo, sabe que não há culpa alguma em ser quem você é. Quando estamos em uma relação que nos destrói, um dos sinais mais alarmantes e, ao mesmo tempo, mais difíceis de identificar é o apagamento da identidade. Aos poucos, quase imperceptivelmente, deixamos de saber quem somos fora daquele vínculo. Nossas opiniões tornam-se frágeis, nossos gostos se moldam ao do outro, nossos sonhos são adiados ou simplesmente esquecidos. Isso não acontece de forma brusca, mas como um desgaste contínuo da alma, uma erosão silenciosa da individualidade. No olhar da psicologia junguiana, isso representa um bloqueio grave no processo de individuação. A individuação é o caminho pelo qual o indivíduo se torna ele mesmo, integrando aspectos conscientes e inconscientes da psique em direção à totalidade. Em uma relação saudável, esse processo é incentivado. Em uma relação tóxica, ele é impedido. Quando a estrutura do relacionamento exige que você sacrifique partes essenciais de quem é para manter a harmonia, o preço pago é sua própria existência simbólica. Esse apagamento ocorre muitas vezes pela internalização da figura do outro como autoridade psíquica. A sombra entra em cena de forma intensa. Você renega seus próprios desejos, percepções e instintos por medo de perder o afeto ou de causar conflitos. A própria persona, o eu social que Jung descreveu, torna-se uma máscara endurecida, moldada para atender às expectativas alheias. Você passa a viver uma versão de si mesmo que não é autêntica, mas uma adaptação constante ao que o outro aprova ou rejeita. E com o tempo, esse papel imposto se confunde com a sua identidade. Você esquece do que gostava, das suas paixões, dos seus ritmos. A dependência emocional se intensifica, pois a ideia de estar sem o outro gera pânico. Afinal, quem você seria sem essa referência? A identidade diluída na figura do parceiro se torna o único ponto de segurança, ainda que seja uma segurança ilusória. É um aprisionamento interno travestido de conexão. Jung nos ensina que o inconsciente, quando negado por tempo demais, começa a se manifestar de maneira sintomática. O sentimento de vazio, a apatia, as crises existenciais sem causa aparente são formas pelas quais a psique tenta gritar por socorro. A alma sabe que está sendo silenciada e responde com angústia. Essa dor psíquica é, muitas vezes, o primeiro indício de que sua identidade está em processo de dissolução. Recuperar a si mesmo
exige coragem e confronto. É preciso encarar a sombra, aquela parte que talvez se conformou, que aceitou menos do que merecia, que deixou de lutar. Mas também é preciso acessar o self, o centro unificador da psique, onde reside sua essência inabalável. Jung dizia que o self é o arquétipo da totalidade, e é ele que conduz o processo de reconexão com a própria identidade. Esse processo não significa romper necessariamente com a relação física, mas com a estrutura psíquica que ela sustenta. Significa começar a fazer perguntas fundamentais. O que eu penso? O que eu sinto? O que me move, independentemente do outro? A partir dessas perguntas, pequenas ações começam a ser retomadas. Hobbies esquecidos, amizades antigas, escolhas pessoais. Cada passo nessa direção é um ato de afirmação existencial. Uma relação verdadeira é aquela em que ambos crescem em liberdade, não onde um se apaga para que o outro brilhe. Quando o vínculo exige sua anulação, ele se torna um obstáculo ao seu desenvolvimento psíquico, um desvio no caminho da individuação. E permanecer nesse lugar, por mais familiar que pareça, é uma forma de trair sua alma. A identidade não é um luxo, é a base da sua integridade. Negá-la para manter um relacionamento é como cortar suas próprias raízes e esperar continuar de pé. O resgate começa com a simples decisão de voltar a escutar a si mesmo, mesmo que a voz interior esteja enfraquecida. Ela ainda está lá, e à medida que você se reconecta com ela, a vida começa a recuperar sua cor, sua força e seu propósito. O medo de expressar emoções dentro de uma relação é um sinal claro de que o espaço emocional está contaminado pela insegurança, pelo julgamento ou pela punição velada. Esse medo não nasce de um dia para o outro. Ele vai se construindo com pequenas reações do outro que minam a confiança. Um olhar de desprezo, uma resposta agressiva, o silêncio que fere mais que palavras, a inversão da culpa, até que você aprende, inconscientemente, que sentir é perigoso e se calar vira um mecanismo de sobrevivência. Sob a lente da psicologia junguiana, esse bloqueio do afeto representa um rompimento com a função relacional saudável da psique. Para Jung, emoções são pontes entre o inconsciente e o consciente, canais por onde circula a energia psíquica. Quando esse fluxo é interrompido por medo, há uma estagnação que reverbera em todas as áreas da vida. A repressão emocional distorce a forma como nos percebemos e como nos relacionamos com o mundo. O medo de expressar o que se sente pode estar ligado diretamente à projeção do arquétipo da sombra no parceiro. Você pode começar a enxergar nele uma figura de autoridade opressora, alguém que reage com intolerância ou frieza e então decide que é melhor evitar conflitos. O problema é que essa escolha constante de silenciar emoções profundas cria uma ferida interna que cresce em silêncio. Você começa a viver à margem de si mesmo. Essa autocensura emocional é também um reflexo da desconexão com o princípio do ânimos ou da ânima, dependendo do seu gênero e estrutura psíquica. O ânimos, aspecto masculino da mulher, e a ânima, aspecto feminino do homem, são funções internas que facilitam o diálogo emocional e a integração de opostos. Quando estamos presos em relações que punem a expressão emocional, esses aspectos se distorcem. A mulher pode se endurecer emocionalmente, negando sua sensibilidade. O homem pode perder contato com sua empatia, endurecendo sua presença afetiva. O resultado é um relacionamento onde os dois se tornam ilhas, ainda que vivam sob o mesmo teto. Jung apontava que o inconsciente nos envia sinais constantes para indicar onde estamos feridos. Esses sinais, quando ignorados, tornam-se sintomas: ansiedade, insônia, crises de pânico, doenças psicossomáticas. O corpo grita o que a alma não está conseguindo dizer. E o mais devastador é que, ao longo do tempo, você começa a acreditar que sua sensibilidade é um defeito, que sentir demais é fraqueza, que o problema está em você. Mas a verdade é que a incapacidade de expressar emoções em um espaço seguro não é uma falha sua, é uma deficiência do vínculo, uma falência da escuta e da empatia dentro da relação. Quando o amor exige que você reprima quem é, especialmente sua forma de sentir,
ele deixa de ser amor e se torna controle emocional disfarçado. Reverter esse quadro exige uma escuta interna profunda. Jung propunha que os sonhos, por exemplo, revelam muito sobre as emoções que estão sendo negadas na vida consciente. Eles são mensageiros do inconsciente, símbolos que expressam a dor psíquica que você talvez não consiga verbalizar. Observar esses sinais pode ser o primeiro passo para recuperar o direito de sentir. A cura começa com a permissão. Permitir-se chorar sem culpa, se irritar sem vergonha, se emocionar sem medo de rejeição. Permitir-se ser inteiro. Uma relação que vale a pena é aquela que acolhe sua complexidade emocional, que respeita seus ciclos internos, que sabe escutar o que você ainda não sabe dizer com palavras. Se isso não existe, é preciso perguntar: por que estou aceitando viver nesse silêncio? Silenciar emoções para manter uma relação é sacrificar sua saúde psíquica em troca de uma estabilidade ilusória. A vida real exige verdade, presença, vulnerabilidade, e essas só florescem onde há espaço para o afeto circular livremente. Se você teme a reação do outro quando abre o coração, talvez já esteja vivendo com ele uma desconexão que machuca mais do que qualquer verdade difícil. A mais cruel das prisões emocionais é aquela em que nos acostumamos a receber pouco e ainda assim achamos que é muito. Quando você vive em uma relação na qual o afeto aparece em pequenas doses, intercalado por longos períodos de frieza, indiferença ou tensão, é comum desenvolver uma fome emocional crônica. E como qualquer forma de carência prolongada, ela reprograma seu senso de merecimento. Você começa a esperar apenas o mínimo e comemora como se fosse o máximo. Esse tipo de vínculo cria uma dependência semelhante à de um vício. Você nunca sabe quando o próximo gesto de carinho virá, mas a lembrança do último ainda alimenta sua esperança. No sistema límbico do cérebro, essa lógica se assemelha ao reforço intermitente. Você não é recompensado com constância, mas em intervalos aleatórios. Isso mantém você preso, emocionalmente condicionado a aceitar menos, enquanto sua mente justifica o sofrimento com memórias de momentos bons. A alma, no entanto, sente o vazio que não se preenche. Carl Jung dizia que a alma sofre quando o indivíduo se distancia de sua verdade. Viver em uma espera constante por pequenas migalhas de afeto é estar desconectado do self, o centro organizador da psique. É um sinal de que a energia psíquica está sendo drenada em um sistema desequilibrado, onde um lado dá demais e o outro oferece apenas o suficiente para manter o outro ligado. Isso cria uma dança trágica entre o desejo de ser amado e o medo de ser abandonado. O mais perigoso é que essa escassez emocional pode ativar arquétipos profundos de abandono, rejeição e humilhação. A criança interior, uma representação simbólica dos registros emocionais primitivos, começa a operar. Ela quer ser escolhida, acolhida, reconhecida, e quando não é, tenta se adaptar para merecer afeto. Assim você pode passar a aceitar comportamentos abusivos, justificar ausências, relativizar frieza, tudo em nome do amor. Essa distorção emocional não apenas enfraquece sua autoestima, mas também corrompe sua capacidade de discernimento. Você começa a duvidar do que merece. A relação deixa de ser uma troca e passa a ser um campo de barganha emocional. Você oferece compreensão, tolerância e presença, e em troca recebe promessas, desculpas e raras demonstrações de carinho. É como viver em uma terra árida, celebrando cada gota d'água como se fosse um oceano. Jung via esse tipo de dinâmica como um reflexo direto da falta de integração da sombra. Aceitar menos do que se merece, geralmente, aponta para partes não reconhecidas de si mesmo, partes que acreditam que não são dignas de amor pleno. Quando essas crenças não são confrontadas, a psique se acomoda em um padrão de escassez, aceitando qualquer gesto como validação. É preciso olhar para essa sombra com compaixão, não com julgamento, entendendo que ela nasceu em um contexto onde o amor foi condicionado. Recuperar-se desse ciclo exige um reencontro com o valor interno, e isso começa com pequenas rupturas no padrão. Perceber que você está esperando algo que deveria ser natural. Reconhecer que amor verdadeiro não se dá em parcelas, mas em presença contínua. Entender que afeto não precisa ser implorado, conquistado ou merecido.
Ele simplesmente flui onde há conexão genuína. Jung falava da importância de ouvir os sinais do inconsciente, e essa escassez emocional é um desses sinais. O sofrimento psíquico, nesse caso, é um chamado à individuação, um convite para se reconectar com quem você é, com o que sente, com o que precisa. E esse processo pode ser doloroso, porque envolve reconhecer que talvez o que você chama de amor seja, na verdade, uma forma de autonegação. A migalha de afeto não deve ser o seu alimento emocional. Você merece a refeição inteira, emocional, afetiva, espiritual. Merece presença, escuta, acolhimento, constância. Quando isso falta de forma crônica, a relação deixa de ser uma ponte e se transforma em um muro. Romper com essa dinâmica não significa, necessariamente, deixar o outro, mas sim deixar o padrão. E ao fazer isso, você reativa sua bússola interna, aquela que aponta para o amor próprio, para o respeito e para relações onde não seja necessário se contentar com tão pouco. Quando os sinais de destruição interna se tornam parte do cotidiano, é fácil acreditar que isso é normal, que faz parte do amor, que com o tempo tudo vai mudar. Mas a verdade é que o amor genuíno não corrói, não silencia, não apaga. Ele nutre, liberta e fortalece. Se você se reconheceu em qualquer um desses sinais, a culpa constante, o apagamento da identidade, o medo de sentir ou a espera por migalhas, é hora de olhar com coragem para o espelho da alma e perguntar: é isso que eu mereço? A psicologia de Jung nos ensina que toda crise é também uma oportunidade de transformação. Quando algo dentro de você grita por mudança, não é fraqueza, é o self tentando emergir, chamando você de volta para si mesmo. Ouça esse chamado. Escolher a si mesmo é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Sua jornada de autoconhecimento e cura está apenas começando, e ela começa com a decisão de não aceitar menos do que sua alma merece.